Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, ainda mais capelão sênior. O meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado na jornada terapêutica de capelania evangélica prisional, os Salmos 23 e o capelão evangélico na parte 13. Eu sei que o seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro. De uma vez por todas, estou aqui com a Bíblia do capelão. Se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para ouvir. Refrigera a minha alma. Salmos 23, 3. No Salmos 42, versículo 11, está escrito: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Existe um paralelo perfeito entre esta situação e o cuidado das ovelhas. Aqueles que conhecem os carneiros e seus hábitos entendem o significado de uma ovelha virada. Esse termo significa que o animal virou-se de costas e não consegue desviar-se sozinha e colocar-se de pé. Você sabia, meu amigo capelão evangélico e minha amiga capelã evangélica? Uma ovelha virada é uma cena triste, desesperadora. Deitada de costas, as patas para o alto, ela, a ovelha, se debate freneticamente, lutando para pôr-se de pé, mas sem sucesso. Às vezes ela, a ovelha, balança um pouco, como que pedindo socorro naturalmente. Mas, em geral, fica aqui pedindo socorro com as patas, frustrada e assustada. Se o pastor não aparece no local dentro de certo período de tempo, a ovelha fatalmente morre. Esta é outra das razões que o ovelheiro diligente deve examinar o rebanho diariamente e contar as ovelhas para ver se todas se acham em condições de se pôr em pé. Se faltar uma ou duas, muitas vezes o primeiro pensamento que lhe ocorre é: uma de minhas ovelhas acha-se virada em algum lugar. Tenho que ir procurá-la e colocá-la de pé. Esse é um dos trabalhos dos capelães evangélicos reais. Mas não é somente o pastor que se mantém alerta para com as ovelhas viradas. Os predadores o fazem. Cães, coiotes, urubus, bútios e onças, todos sabem que uma ovelha virada constitui uma presa fácil e a morte não tarda. O fato de que toda ovelha virada está completamente só, perto da morte e vulnerável, ataques torna um problema muito sério para o responsável. Não existe mais os cuidados e atenção constante do pastor que o fato de que até mesmo uma ovelha grande, sadia e forte pode virar-se
implicar em prejuízo para ele. E, na verdade, as ovelhas que caem nessa posição mais facilmente são as mais pesadas. Acontece do seguinte modo: tente imaginar uma ovelha gorda, pesada ou de pelo grande deita-se confortavelmente em uma pequena depressão de terreno, rola-se ligeiramente de um lado ou estende-se para descansar. De repente, o centro da gravidade de seu corpo desloca-se e ela se vê de costas, de modo que as patas não tocam mais o chão. Talvez essa ovelha entre em pânico e passe a debater-se freneticamente. Muitas vezes isso piora a situação, porque ela, a ovelha, rola mais e mais. Então torna-se impossível recuperar-se à posição inicial. E quando ela está deitada, lutando, começam a formar-se uma bolsa ruminante, gases que se expandem e tendem a retardar a circulação do sangue nas extremidades do corpo, principalmente das patas. Se estiver fazendo calor e o sol estiver quente, a ovelha nesta posição pode morrer em poucas horas. Se estiver fazendo frio e chovendo, é possível sobreviver nessa posição durante vários dias. Se a ovelha for uma fêmea com cria, naturalmente o prejuízo do criador é maior. Se os cordeiros não nasceram ainda, morrem com ela. Se são pequeninos e se amamentam da mãe, tornam-se órfãos. Tudo isso agrava sempre mais a situação. Como acontece às ovelhas, existem alguns capelães evangélicos, ou existem alguns princípios básicos que os capelães evangélicos podem aplicar e que ajudarão a entender o modo como que o homem pode ficar virado, abatido. Em primeiro lugar, é a procura de um lugar mais confortável para deitar-se. A ovelha quer sempre a ovelha que sempre procura recanto cômodo, macio, aquela depressão redonda para repousar, frequentemente fica virada. Numa situação dessas, é muito fácil virar de costas. Eu quero que se lembre disso. Na vida cristã, existe um grande perigo em procurar sempre o lugar mais fácil, o canto mais agradável, a posição mais confortável, onde não corram dificuldades e não precise resistir a durezas da vida e nem exercitar a autodisciplina. No momento que o homem chega a pensar conseguir, afinal, realmente se encontra diante de um perigo mortal. Existe verdadeiramente a disciplina da pobreza e das privações que pode ser autoimposta para grande benefício. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sugeriu isso ao jovem rico que enganosamente supõe achar-se numa posição segura quando na verdade encontrava-se na iminência de ser abatido. Muitas vezes, se por autoindulgência estou relutante em abandonar ou sacrificar uma vida mais sossegada, um caminho mais fácil, um recanto agradável, é possível que o bom pastor venha transferir-me para uma pastagem onde a situação
não é tão confortável, não somente para o seu próprio bem, mas para o bem dele. Já parou para pensar nessa situação, nessa verdade? Na Escritura, Alan representa a velha vida egoísta. Trata-se da expressão exterior de uma atitude interior, afirmação de seu próprio anseio, esperanças e aspirações. É o aspecto de sua personalidade através do qual está continuamente em contato com o mundo que o cerca. É ali que se encontra a acumulação de coisas, bens, ideias do mundo que começam a pesar e arrastar-se para baixo e reter você no lugar. É interessante notar que o sumo sacerdote do Antigo ou Velho Testamento não tinha permissão de usar vestimenta de lã quando entrava no Santo dos Santos. Ela é uma figura do ego, do orgulho, da autoindulgência, coisas que Deus não tolera. Já parou para pensar nisso? Capelães evangélicos reais, se vocês desejam caminhar com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, e não ficar para sempre abatido, o Senhor vai disciplinar vocês seriamente em alguns aspectos de suas vidas. Sempre que o pastor descobre que uma ovelha virou por estar com a cheia e pesada, logo toma as providências para corrigir esta situação. Em último caso, o pastor a tosquia totalmente e assim previne o perigo de o animal perder a vida. Nem sempre a tosquia é um processo agradável. As ovelhas realmente não apreciam a tosquia e o serviço é cansativo para o pastor, mas urge que seja feito. Na verdade, depois de terminado a tosquia, tanto o pastor como a ovelha sentem-se aliviados. Não existe mais o perigo de o animal, a ovelha, ficar virado ou virada, e quando a ovelha está livre da capa pesada. Muitas vezes o pelo fica todo emaranhado, esterco imundo, lama, carrapichos e carrapatos. Que alívio está livre de tudo aquilo. É do mesmo modo no que tange a vida antiga dos capelães evangélicos reais. Chega um dia em que o Senhor tem que pegar-nos pela mão e aplicar em nossas vidas o fio cortante de sua palavra. Por vezes, isso será um processo bem desagradável, sem dúvida, relutaremos e espernearemos. É possível que saiamos com alguns arranhões e ferimentos, mas que alívio quando tudo termina. Que prazer estarmos livres de nós mesmos. Que refrigério. Eu quero que você se lembre disso. A terceira causa pela qual algumas ovelhas ficam viradas é simplesmente porque são gordas demais. É fato conhecido que os animais com excesso de peso não são nem os mais saudáveis, nem os mais produtivos. E são as ovelhas gordas que se viram com maior frequência.
O peso dificulta-lhes os movimentos e não pode estar sempre de pé. Naturalmente, logo que a ovelheiro suspeita que seus carneiros estão virando demais por causa do peso, toma providência que a longo prazo corrigirão o problema. Dará a eles uma alimentação mais rigorosa. Receberão menos cereais e as condições gerais deverão estar sempre atentamente observadas. Seu objetivo é cuidar para que as ovelhas sejam fortes, resistentes e cheias de energia e não gordas, balofas e fracas. Pense nisso. Na vida cristã, encontramos o mesmo tipo de situação. Pode haver um homem ou uma mulher que, por ter saído muito bem nos negócios, ou na carreira, ou no lar, creia que é próspero e que já atingiu o ápice. Tais pessoas podem ter certo senso de bem-estar e autoconfiança que em si mesmo é perigoso. Muitas vezes, quando estamos mais seguros de nós mesmos, é que temos maior probabilidade de cair. Eu quero que se lembre disso. O sucesso material não fornece a medida de saúde espiritual de ninguém. Nem é uma aparente prosperidade a prova de real espiritualidade. E é bom para nós que o pastor de nossas almas venham devassar essa capa exterior, enxergar nosso coração e tomar providências para acertar as coisas. Ele, o pastor, pode até impor-nos algum tipo de regime ou disciplina que, a princípio, talvez achemos um pouco duro e desagradável. Mas precisamos assegurar-nos que isso é para o seu bem, pois ele, o pastor, te ama e favorece sua reputação de bom pastor. Em Hebreus capítulo 12, vemos como Deus gosta de disciplinar aqueles que ama. No momento da disciplina, ela pode parecer difícil, mas depois produzirá uma vida de repouso e tranquilidade, livre do temor e da frustração de ficar abatido, virado como ovelha que se acha desamparada nessa situação. A resistência de que necessitamos para encarar a vida e os terríveis reveses que ela nos traz, somente poderá ser alcançada pela disciplina da persistência e das dificuldades. Em sua misericórdia e amor, o Senhor faz disso uma parte de nosso programa de vida. É parte do preço pago por pertencermos a Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23:3. As ovelhas são reconhecidamente criaturas que observam hábitos. Se entregue a si mesmas, seguirão sempre os mesmos caminhos, até que estes se tornem gastos. Pastam nas mesmas colinas, até que elas fiquem destruídas de vegetação, defecam na própria terra, até que se torna poluída com vermes e parasitas. Muitos dos melhores rebanhos de ovinos do mundo
acabam deteriorados e sem condições de recuperação por falta de rodízio na pastagem por causa de erros na administração da criação e devido à indiferença ou ignorância dos pastores. Tudo isso apenas porque as ovelhas, ao invés de terem sido guiadas e conduzidas com diligência, tinham sido deixadas para se arranjarem por si mesmas, para andarem em seus próprios caminhos, abandonadas aos caprichos de seus hábitos destrutivos. Pense nisso. O pastor dirigente está bem a par disso. E não somente pelo bem-estar das ovelhas e a conservação do solo, mas pelo seu bom nome como Criador, ele, o pastor, deve tomar as preocupações necessárias para evitar estes hábitos maléficos dos animais, as ovelhas. Tais hábitos em si mesmos já encerram sérios problemas. O melhor recurso de que o pastor pode lançar mão na criação de ovinos é mudar sempre de pastos. Isso vale dizer que as ovelhas não devem ser mantidas durante longo tempo na mesma pastagem. Você está ouvindo Jornada Terapêutica de Capelania Evangélica Prisional no Salmos 23. Periodicamente devem ser transferidas de um local para outro. Essa medida evita que o capim seja destruído por pastarem demasiadamente. Evita que a formação de sulcos nos trilhos por onde caminham sempre cause a erosão da terra pelo excesso de uso. Ademais, previne a recontaminação das ovelhas pelos seus próprios vermes e enfermidades, já que elas se mudam dos terrenos poluídos antes que esses organismos completem seu ciclo de vida. Em suma, deve haver uma planificação do trabalho, um rodízio planejado e deliberado de uma pastagem para outra em observância a certos princípios de boa administração. Esta era exatamente a linha de ação e a ideia que Davi tinha em mente quando mencionou ser conduzido pelos caminhos da justiça. Agora, fique de olho no paralelo humano deste tema. Você vai ficar admirado com algumas das similaridades. Como já mencionei, não é por acaso que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos compara a ovelhas. Nossos padrões de comportamento e hábitos de vida são muito semelhantes a desses animais e, portanto, bastante constrangedores. Primeiramente, a Escritura ensina que a maioria das pessoas é teimosa e cabeçuda. Preferem seguir suas próprias convicções e seus próprios caminhos. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava do caminho. Existe algo de aterrador com relação à autodestrutiva determinação do ser humano. É algo que se acha inexoravelmente vinculado ao orgulho pessoal e à autoafirmação. Pense nisso, assim como ovelhas cegas, habitual ou estupidamente seguem uma às outras ao longo das mesmas
estradinhas, até que afinal se tornem enormes regos. Assim nós, os homens, agarram-se a hábitos que vai arruinar a vida. Seguir pelo próprio caminho significa simplesmente fazer o que quer. Significa que é livre para segurar seus próprios desejos e realizar suas próprias ideias. E assim agem os homens a despeito de quaisquer advertências. Provérbios 14, 12 e 16, 25 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminhos de morte. Em franco contraste com isso, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, apresenta-se ternamente e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Ainda diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. A dificuldade é que a maioria das pessoas não desejam ir a Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Não tem nenhum interesse em segui-lo. Não querem ser conduzidos aos caminhos da justiça. Parece que, por uma razão qualquer, tal atitude vai de encontro à natureza. Na verdade, os homens preferem andar pelos seus próprios caminhos, mesmo que os conduzam diretamente às dificuldades e à morte certa. A ovelha teimosa, voluntariamente orgulhosa e autossuficiente, e que persiste em seguir sempre pelas velhas trilhas abatidas e pastar em terrenos poluídos, acaba se tornando um feixe de ossos, uma terra arruinada. O mundo em que vivemos está cheio de pessoas assim, lares desfeitos, corações em sofrimento, vidas destruídas e personalidades pervertidas que se encontram por toda parte, revelam homens e mulheres que seguiram seu próprio caminho. Vivemos no meio de uma sociedade enferma, lutando pela sobrevivência, uma terra sitiada. A ambição e o egoísmo da humanidade deixam atrás de si um legado de ruínas e remorsos. Já parou para pensar nessa verdade? Em meio a esse caos e confusão, aparece Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, que diz: se alguém quer vir após mim, e a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas a maioria das pessoas, mesmo alguns dos capelães evangélicos, simplesmente não querem fazer isso. Não querem negar a si mesmos, cederem o direito de não tomarem suas próprias decisões, não querem seguir ao bom pastor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não serem conduzidos por ele. Você, como capelão evangélico real, pode afirmar com veemência que é guiado pelo Senhor? Eu quero saber sua resposta. Ouça agora Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. De ponto de vista do pastor, esta declaração marca a metade dos Salmos 23. É como se até esse ponto a ovelha estivesse se gabando para um vizinho infeliz do outro lado da cerca,
dos excelentes cuidados que seu criador lhe dispensa no aprisco da fazenda durante o inverno e a primavera. Agora ela, a ovelha, se volta para o pastor e passa a dirigir-se a ele diretamente. Mais tarde, com a aproximação do outono, as primeiras neves acumulam-se nos picos mais elevados, forçando o rebanho a descer para lugares baixos. Por fim, já ao fim do ano, passado o outono, as ovelhas são conduzidas para a fazenda, onde permanecem durante todo o inverno. É justamente essa parte do programa atual que é descrita na primeira parte do versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Durante esse período, o rebanho fica inteiramente a sós com o pastor. Você sabia? Muitos capelães evangélicos falam em querer subir para os montes altos com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como anseiam viver acima dos baixos desta vida. Muitos capelães evangélicos reais querem estar acima do povo em geral, encetar uma caminhada de contato mais íntimo com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Falam da experiência dos lugares elevados. Assim como se dá na criação de ovelhas, sucede com os capelães evangélicos reais. Só chegamos aos lugares altos subindo pelas encostas dos vales. Toda montanha tem seus vales. As encostas deles são marcadas por profundas ravinas, sulcos e depressões. É a melhor rota para se chegar ao alto, é justamente a que percorre os vales. Qualquer pastor familiarizado com as campinas das montanhas sabe disso. Ele guia seu rebanho mansa, mas persistentemente, montanha acima, pelas trilhas que atravessam aqueles vales escuros. Já parou para pensar nisso? Ou você sabia? Fique de olho nos Salmos 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O salmista Davi não diz que mora nele, em que para nele, mas sim que eu atravesso esse vale da sombra da morte. Afinal, se pararmos para pensar mentalmente e espiritualmente por um momento, veremos que as modernas rodovias que cortam nossas montanhas seguem pelos vales, a fim de alcançar o topo delas. Do mesmo modo, os caminhos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos conduz para o alto através dos vales da vida. Alguns capelães evangélicos oram assim: ó Deus, esta aprovação parece dura demais. Não sei com certeza que no fim o Senhor, mas sei com certeza que no fim o Senhor me proporcionarás um modo fácil e suave para que alcance o lugar alto. E então, aquele momento que você agradece a Deus pelas dificuldades, pelos dias sombrios, descobre que Deus está com você em seu sofrimento. Nesse ponto, o pânico, os temores e dúvidas cedem lugar a uma confiança calma e tranquila em seus cuidados. De alguma forma, de maneira serena, você vai ter certeza
de que tudo redundará em bênção para você, pois Deus está com você no vale e tudo se acha sob o controle dele. Chegar a esse estado de convicção na vida cristã significa possuir uma atitude tranquila. A aceitação das dificuldades significa mudar-se para um alto retiro com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor. Conhecê-lo sob esse novo prisma mais íntimo torna a vida suportável que antes. Mas existe uma segunda razão pela qual as ovelhas são conduzidas ao alto da montanha, passando pelos vales. Não apenas são estes os caminhos de subida mais gradativa, mas os que apresentam melhor suprimento de água. Neles, os pastores encontram água fresca por todo o percurso. Há rios, regatos, fontes e lagunas calmas nas depressões mais profundas. Como capelães evangélicos reais, descobrimos mais cedo ou mais tarde que é dos vales da vida que encontramos o refrigério proveniente de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor. Somente depois que você caminha com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, ele pode levar você a encontrar refrigério em meio às tribulações. Ainda mais você fica sem palavras, dominado pela emoção, quando recebe seu consolo e restauração de alma e espírito através de seu precioso Espírito Santo. Eu quero que se lembre disso. A maioria dos capelães evangélicos não querem saber de vales em sua vida. Alguns se esquivam deles com um forte senso de pavor ou pressentimento. Contudo, a despeito dessas noções erradas, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, pode tirar desses vales grandes benefícios espirituais e muitos benefícios advirão. Alguns capelães evangélicos reais tentam não evitar as experiências sombrias nem os dias escuros. Eles podem vir a tornar-se um caminho que os conduzirá a grandes refrigérios, ainda mais para aqueles que os cercam. Já pensou nisso? A terceira razão pela qual o pastor prefere levar o rebanho para a montanha, passando pelo vale, é que geralmente ali se encontram ao longo da rota as mais ricas fontes de alimento e a melhor forragem. O rebanho é conduzido suavemente e não tangido apressadamente. No meio deles há cordeirinhos que nunca seguiram por aquele caminho antes. O pastor quer ter a certeza de que encontrará não somente água, mas a melhor pastagem para as fêmeas e suas crias. Em geral, a melhor relva dos vales encontra-se nos barrancos que margeiam os regatos. Ali as ovelhas se alimentam enquanto marcham em direção ao topo do monte. Naturalmente, esta relva muitas vezes está no fundo de íngremes cânions e gargantas. É possível que haja penhascos elevados de um lado ao outro lado. O fundo do vale
pode estar envolto em escuridão, pois o sol raramente bate ali, a não ser por algumas horas no meio do dia. Você está ouvindo Jornada Terapêutica de Capelania Evangélica Prisional no Salmos 23. O pastor sabe de experiências anteriores que predadores como coiotes, ursos, lobos e onças escondem-se nesses penhascos e neste ponto de observação, respeitando o rebanho. O pastor sabe que esses vales profundos estão sujeitos a tempestades súbitas e inundações bruscas que arrojam montanhas e água turbulenta colina abaixo. Podem ocorrer avalanches de pedras ou deslizamento de barrancos ou de neve. Vários outros desastres naturais que poderiam destruir o rebanho. Mas apesar desses percalços, ele, o pastor, sabe que ainda assim, esse ainda é o melhor caminho para conduzir um rebanho no monte. Ele, o pastor, não se poupa de dores ou dificuldades para manter os olhos bem atentos ao perigo que possa vir sobre um rebanho de ovelhas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sabe de tudo isso quando conduz os capelães evangélicos reais através dos vales em sua companhia. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o bom pastor, sabe onde os capelães reais podem encontrar energias e sustento e boa relva a despeito de todas as ameaças e perigos que o cercam. Isso constitui uma experiência espiritual das mais reconfortáveis e revigorantes. Descobrir que mesmo no mais escuro dos vales, os capelães reais têm em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, uma fonte de coragem e entusiasmo. No momento que os capelães reais olham para trás e veem como a mão do bom pastor, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, os guiou e susteve nas horas mais escuras, sua fé renovada e fortalecida. Já parou para pensar nisso? Não conheço nada que estimule mais a minha fé no Pai Celestial que olhar o passado e meditar acerca de sua fidelidade para comigo em cada crise, em cada circunstância terrível da vida. Várias e várias vezes percebi claramente a orientação do bom pastor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, através de vales escuros e profundos em minha vida cristã. Venha o que vier, tempestades podem arrebentar ao meu lado, predadores podem atacar, os rios, os revés podem ameaçar inundar-se, mas como ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, está comigo dentro da situação, não temerei nada. Viver assim é fazer longas caminhadas em direção a lugares elevados de uma vida santa, calma e saudável com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor. Somente os capelães evangélicos reais que aprendem a viver desse modo conseguem encorajar e inspirar os mais fracos que o rodeiam. Muitos de nossos amigos de Ministério de Capelania
evangélica estão abatidos, temerosos, assustados pelas tempestades da vida. Afirmam ter confiança em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas quando as primeiras sombras o sobrevêm e o caminho que trilham parece escuro, cai no profundo pântano de desespero. Às vezes sentem vontade apenas de deitar-se e morrer, mas não deveria ser assim. Os capelães evangélicos que têm uma forte confiança em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, bom pastor, que caminham pelos vales da vida com cabeça erguida, que já aprenderam por experiência própria que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, está com eles em meio a adversidades, é uma torre forte e uma fonte de inspiração para outros capelães evangélicos. Haverá alguns vales na vida de todos nós, capelães evangélicos reais. O bom pastor, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, advertindo de que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. A questão principal não é se encontramos muitos ou poucos vales. Não é tão pouco se esses vales são escuros ou apenas obscurecidos pelas sombras. A questão é como os capelães evangélicos reais vão reagir a eles, como vão atravessar, como vão fazer frente às calamidades que encontram em seu caminho. Com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, você vai enfrentar tranquilamente. Com seu precioso Espírito, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vai guiá-los destemidamente. Sei com certeza que somente passando pelos vales, os capelães evangélicos reais irão viajar para aqueles altos retiros com Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor. Deste modo, não somente os capelães evangélicos reais irão ser abençoados, mas se tornarão bênçãos para outros capelães evangélicos. Um pastor experiente de ovelhas declarou: cada pastor, desde a primeira vez que começa a cuidar do rebanho do Pai, tem um orgulho todo especial em escolher a vara e o cajado adequados ao seu tamanho e força. Ele vai escolher o arbusto, ele convém e arranca-o do solo. Este é aparado, limpado a faca, com grande cuidado e paciência. A parte mais larga de base, onde o tronco se liga à raiz, é arredondada e alisada, formando a cabeça do bastão. Após terminar de prepará-lo, o pastor passa horas a fio adestrando-se no manejo desta clava, aprendendo a tirá-la com notável rapidez e precisão. Ela, a vara do pastor, se torna sua principal arma de defesa, tanto para si como para as ovelhas. Eu costumava observar os rapazes africanos realizando competições a fim de ver quem atirava sua vara com mais destreza e precisão o mais distante possível.
Era emocionante observar a funcionalidade excepcional daqueles bastões nas mãos de pastores habilidosos. A vara era, na verdade, uma extensão do braço direito do pastor. Constituía um símbolo de sua força, poder e autoridade. Uma situação difícil. A vara era a arma em que ele, o pastor, confiava para a sua segurança e do rebanho. A vara era, ademais, um instrumento a que o pastor recorria para disciplinar e corrigir ovelhas rebeldes que insistiam em afastar-se do grupo. A ovelha declara que a vara do pastor, sua arma de poder, autoridade de defesa, é uma contínua fonte de consolo para ela, pois com a vara o pastor pode executar um controle eficiente do rebanho em qualquer situação. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica, assim como para as ovelhas do dia de Davi, havia consolo em ver a vara nas mãos habilidosas do pastor. Assim, em nossos dias, há grande sensação de segurança em nosso... Assim como para as ovelhas dos dias de Davi, havia consolo em ver a vara nas mãos habilidosa do pastor. Assim, em nossos dias, há grande sensação de segurança em nosso coração quando contemplamos o poder, a veracidade e a poderosa autoridade da palavra terapêutica de Deus. Pois, na verdade, a Escritura é uma vara. Constituem a intenção de sua mente e vontade, a expressão de suas intenções para com o homem mortal. Os capelães evangélicos reais vivem numa época em que inúmeras vozes confusas e filosofias estranhas se fazem ouvir aos homens, e é reconfortante para os capelães evangélicos reais voltarem-se para a palavra terapêutica de Deus. Ainda mais voltar-se para o bom pastor, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Que conforto é dispor desse instrumento, a vara do pastor, que é um instrumento poderoso, claro e legítimo, pelo qual os capelães evangélicos reais serão conduzidos, que é a vara da palavra de Deus. Por meio dela, os capelães evangélicos reais se mantêm livres de confusões às suas vidas, um grande senso de calma e serenidade, que é exatamente o que o salmista Davi desejou expressar quando falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, versículo 4. Mas existe uma segunda dimensão na qual a vara é utilizada pelo pastor para promover o bem-estar do rebanho, a da disciplina. Seu bastão é usado mais para esse fim do que para qualquer outro. Certo pastor, criador de ovelhas, disse: eu nunca cansava
e admirar as inúmeras vezes e a precisão com que os pastores africanos arremessavam o bastão sobre animal rebelde e se desviava. Se via uma ovelha afastar-se, seguindo seu próprio caminho, aproximando-se de ervas venenosas, ou chegando perto de algum perigo, a clava iria voando pelo ar a fim de mandar o animal extraviado apressadamente de volta ao grupo de ovelhas. É a palavra terapêutica de Deus que chega prontamente aos corações dos capelães evangélicos reais com uma rapidez surpreendente para corrigir, reprovar quando se desviam. É o Espírito Santo aplicando a palavra terapêutica de Deus, que é viva ao coração, que convence a consciência dos capelães evangélicos reais da conduta certa. Deste modo, os capelães evangélicos reais são mantidos por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, sob o controle, pois ele deseja que andemos nos caminhos da justiça. Outro interessante aspecto da utilização da vara pelo pastor é examinar e contar as ovelhas. Na terminologia do Antigo Testamento, isso era descrito como: e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vinco do concerto. Ezequiel 20:37. Esse ato significava não somente estar sob o controle da autoridade do pastor, mas submeter-se a um autoexame minucioso e detalhado por parte dele. A ovelha que passava sob a vara havia sido contada, examinada com cuidado para que se certificasse que estava bem. Devido à lã abundante, nem sempre é fácil detectar doenças, ferimentos ou lesões nas ovelhas. Por exemplo, uma exposição de ovinos, um animal de condições inferiores, pode passar por um perfeito exemplar se lhe apararem a lã de certo modo, mas o juiz experimentado tomará de uma vara e abrirá o pelo da ovelha para verificar as condições de sua pele, grau de limpeza de lã e a conformação do corpo. Em linguagem simples, ninguém poderá passar-lhe a perna. O pastor responsável de tempo em tempo realizará um atento exame de cada ovelha. Esse quadro é muito significativo. À medida que cada uma das ovelhas deixa um aprisco e passa pelo portão, é detida pela vara estendida do pastor. O pastor, abre o pelo com a vara, corre os dedos por todo o corpo do animal à procura de sinais de irregularidade. O pastor examina a ovelha com cuidado para ver se está tudo bem. Este exame é bem profundo, envolvendo cada detalhe de interesse da ovelha. Esse cuidado é de grande conforto para a ovelha, pois somente deste modo seus problemas ocultos podem ser expostos perante o pastor. É isso que o salmista quis dizer, o Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me
e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se os capelães evangélicos reais permitirem que o bom pastor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, faça isso, se submeterem a ele, o Senhor os examinará. Não haverá meio de passar-lhe a perna. Ele, o bom pastor, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, vai examinar abaixo da superfície, vai olhar atrás da máscara de sua velha vida egoísta e vai revelar detalhes que precisarão ser acertados. É um processo do qual os capelães evangélicos reais não precisam se esquivar. Eu quero que se lembre disso. É algo que não deve fugir. É realizado com interesse e compaixão pelo bem-estar dos capelães evangélicos reais. O grande pastor de nossas almas, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ao fazer esse exame, tem em vista o nosso interesse. Que conforto isso deve ser para nós, capelães evangélicos reais, que podem confiar nos cuidados do bom pastor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Na Escritura, Alain simboliza o ego, a própria vontade, autonegação e orgulho. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o bom pastor, vai precisar atravessar tudo isso e operar profundamente em sua vontade para acertar os erros que se encontram abaixo da superfície de muitos capelães evangélicos reais e muitas vezes os incomodam tanto. Geralmente, alguns capelães evangélicos reais exibem uma fachada de bondade e coragem, um exterior perfeito, quando bem no fundo existem problemas sérios, exigindo medidas curativas em estado mental, emocional, espiritual e físico. Eu quero que se lembre disso. Por último, a vara do pastor é um instrumento de proteção tanto para ele mesmo como para as ovelhas quando se encontram em perigo. A vara era usada como arma de defesa e prevenção contra qualquer ameaça que o rebanho possa enfrentar. O pastor experimentado usa a vara para afastar predadores como coiotes, lobos, onças ou cães vadios. Muitas vezes ele, o pastor, a usa para bater no mato, espantar cobras e outros animaizinhos que por acaso venham perturbar o rebanho. Em casos extremos, como Davi relatou a Saul, o pastor, sem dúvida, usava a vara para atacar leões e ursos que venham investir contra o rebanho. Gostou do conteúdo e significado da jornada terapêutica de capelania evangélica prisional no Salmos 23? Espero que sim. Aqui agora se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Um momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Entregue hoje sua alma para Jesus, entregue hoje seu coração para Jesus, enquanto o seu coração bate em seu peito. E confesse a Jesus os seus pecados, enquanto você respira o ar da graça de Deus.